Eu vou comentar aqui as minhas impressões sobre as eleições americanas para a Casa Branca, destacando inicialmente os candidatos Bernie Sanders, pelo Partido Democrata, e Donald Trump, do Partido Republicano. Alguém pode dizer, e Hillary Clinton, que está na frente no Partido Democrata, ganhou até as primárias em Nova York, que provavelmente será a presidente norte-americana? Calma, eu chego lá, eu juro. É bom lembrar que estamos nas eleições primárias, que é uma fase de escolha dos candidatos por partido. Isso se você não for um candidato independente. Sanders tem 74 anos contra 69 de seu rival Trump. O primeiro, Sanders, é defensor da social-democracia. Acredite, existe isso lá. E, pela primeira vez, a social-democracia teve uma chance real de chegar ao poder. E Sanders defende que o Estado deve atuar para repartir as riquezas da América com os americanos, entenda-se, estadunidenses. Eu disse teve porque duvido que Sanders, após perder em Nova York recentemente, ainda tenha chances reais. Caso Sanders fosse eleito, Olavo de Carvalho diria que o mundo caiu nas mãos do stalinismo. Em termos de atuação política, Sanders tem um passado menos vulnerável que Hillary Clinton, que, por exemplo, responde sobre o fato de ter usado um e-mail pessoal para falar de coisas oficiais, algo proibido pela lei deles, pela lei dos americanos, e que tem seu nome vinculado à imagem de Obama. E o povo americano, ou boa parte dele, já manifestou o desejo de mudanças, de sair da mesmice. Por sua vez, Donald Trump acredita que o capital é que produz as riquezas, mas não chega a ser um queridinho de Wall Street, que prefere a estabilidade e a previsibilidade de Clinton. Trump defende uma revisão fiscal com aumento de tributos sobre o lucro dos mais ricos e redução da tributação para os mais pobres. E acredita Trump que pode, com isso, até mesmo aumentar a arrecadação. Trump já foi criticado e acusado de ser preconceituoso com minorias, inclusive tem sido duro com muçulmanos e quer construir um muro na fronteira com o México e já falou até que quem vai ter que pagar a construção do muro é o próprio México. Trump já disse, quando o México manda para cá seu povo, não manda os melhores, manda pessoas que têm um monte de problemas e que trazem esses problemas para nós. Eles trazem as drogas, trazem o crime, são estupradores. E alguns deles, eu confesso, são boas pessoas. Sobre a Líbia, Trump falou, só estou interessado na Líbia se nós ficarmos com petróleo, senão não tenho interesse. Já o democrata Sanders condena algumas atitudes do governo atual, que é democrata, atitudes essas que, segundo ele, cerceiam a liberdade das pessoas, com utilização de meios como espionagens internacionais, invasão de privacidade, tudo isso em nome do combate ao terrorismo, e acredita que as políticas americanas com os demais povos têm que ser melhor construídas. Recentemente, Sanders criticou a intervenção americana nos países da América Latina, essa história de derrubar governo. Já Clinton, como eu já disse, participou do governo Obama e representaria, na verdade, uma continuidade em muitos aspectos desse mesmo governo. Sanders quer um governo mais atuante contra a especulação de mercado e disparou. O Congresso não controla Wall Street, é Wall Street quem controla o Congresso. Se Trump não é bem visto por Wall Street, Sanders seria a última coisa que Wall Street iria querer. Trump defende a legalidade do uso de armas de fogo pela população. Já chegou a afirmar, se as pessoas que foram mortas em Paris tivessem armas, teriam tido alguma chance de se defenderem. Não é curioso que a tragédia que ocorreu em Paris tenha acontecido num dos países com um dos controles de armas mais rígidos do mundo? Pela ótica de Trump,
as pessoas deveriam ir a shows armadas. Sanders, sobre armas de fogo, tem tido uma posição aparentemente inconsistente e foi acusada por Clinton, do seu próprio partido, de votar a favor dessa indústria. Ela disse: o senador Sanders votou com a Associação Nacional do Rifle, NRA, com o lobby das armas, muitas vezes. Votou pela impunidade dos fabricantes e vendedores de armas. Não há nenhuma indústria no país para a qual ele tenha feito isso. E isso tem que ser revertido. Se Barack Obama tem criticado a indústria de armas e responsabilizado a mesma pelos assassinatos coletivos, que de vez em quando a gente vê noticiado na TV, Clinton reitera e condena a comercialização livre e indiscriminada de armas. Enquanto Trump representa o setor mais conservador da sociedade, aquele que chega a discriminar gays por serem gays, Sanders defende enfaticamente os gays e minorias. Sanders é autor da seguinte frase: se você me perguntar sobre os meus pontos de vista sobre o ambiente, os direitos das mulheres, sobre os direitos dos homossexuais, eu sou liberal. O velhinho Sanders seduz também o público jovem que possui dívidas estudantis. Com relação ao aquecimento global, Trump não acredita que o ser humano esteja prejudicando o planeta significativamente, como defendem os democratas Sanders e Clinton. Aliás, Trump está num filme que pretende despertar polêmica sobre o tema, cujo título é Climate Hustle, que significa algo como de face com o clima ou encarando o clima. Trump já disse que o conceito de aquecimento global foi criado pelos chineses para as fábricas americanas não conseguirem competir. Clinton e Sanders são defensores do clima e acreditam que o papel antrópico no clima, ou seja, humano, é significativo. Um outro assunto que vale a pena comentar é que, para quem não sabe, Donald Trump foi o grande protagonista daquela série americana The Apprentice, que foi exibida aqui no Brasil como O Aprendiz e que foi apresentada por Roberto Justus e depois o Dória. É autor da famosa frase "You're fired", ou "Você está demitido". Já Sanders é extraordinariamente carismático, tipo o velhinho simpático e convincente das redes sociais. Curiosamente, nenhum dos dois, Sanders ou Trump, são os candidatos preferidos pela cúpula de seus partidos, ou seja, o Partido Democrata prefere Clinton, que está bem na frente em número de delegados, e a cúpula republicana preferiria inicialmente Jeb Bush, que já saiu da disputa. Tentou emplacar Marco Rubio, que também desistiu, e agora joga as suas últimas esperanças em Ted Cruz, sem muitas chances contra o ácido Donald Trump, com seu dinheiro e sua metralhadora giratória e certeira. A cúpula republicana tem receio de que o discurso de Trump seja derrota certa nas eleições americanas. E quem é esse outro candidato nas primárias republicanas, esse tal de Ted Cruz? Ted Cruz nasceu em 1970 em Calgary, no Canadá. Isso mesmo, no Canadá. Está estranho por quê? Mas a sua cidadania é tida como americana por questões legais. Curioso, pegaram no pé de Obama por um motivo semelhante e agora defende que o Ted pode. Coisas de republicanos. Cruz é considerado ultraconservador. O cristão Cruz é contra armas, aborto, casamento gay, saúde universal e imigração. Já o socialista Sanders tenta se afastar do rótulo de socialismo autoritário e busca alcançar o status de grande defensor da redistribuição de riquezas e da consolidação do estado de bem-estar social. Thomas Piketty, em seu livro Capital do Século XXI, informa que o mundo está cada vez mais concentrando as riquezas nas mãos de poucos, e as premissas de Piketty são encaradas por Sanders com maior apreço, enquanto Trump aparentemente rejeita elas. Sanders já declarou que você pode ter todo o crescimento que quiser, mas isso não significa nada se a riqueza continua sendo de 1% da população.
prega uma revolução política e afirma que, com ela, unirá negros e brancos, latinos, americanos de origem asiática, nativos americanos, heterossexuais e gays, homens e mulheres, pessoas que nasceram nos Estados Unidos e pessoas que migraram para esse país, no caso, lá os Estados Unidos. Já Trump diz o que o direito conservador quer ouvir, falar em mérito pessoal e usa como exemplo a si próprio quando diz: se você não fica rico ao lidar com políticos, há algo errado com você. Apesar de seu discurso seduzir muitos republicanos, talvez o que ele diga não seja o que a maioria do povo americano quer ouvir. Saindo inicialmente em ampla desvantagem, algo em torno de 8 a 12%, em relação a Hillary e Sanders, respectivamente, num confronto direto, segundo pesquisas recentes divulgadas pela CNN. Os blogs de esquerda do mundo todo torcem descaradamente por Sanders contra Clinton, né? Mas é uma tarefa bem difícil. Com as vitórias nas primárias em Nova York, em casa, Hillary deu um passo praticamente definitivo para sua vitória pela indicação do partido. E a própria Hillary, buscando o apoio de Sanders, já disse que não existem tantas divergências assim entre os dois. A lavagem de roupa entre Sanders e Clinton tem sido ferrenhas, mas é quase certo que quando um for derrotado, o outro lhe dará a mão para a continuidade do programa democrata atualmente nas mãos de Barack Obama. Hillary tem o poder, o dinheiro, a preferência de seu partido. Com 68 anos, nascida em Illinois, está longe de ter o carisma de seu marido, e isso está emperrando a sua candidatura, que na teoria já deveria ter sido consolidada como vencedora. Ela perde votos, especialmente entre mulheres, e brincou: há um lugar especial no inferno para mulheres que não se ajudam mutuamente. A senhora Clinton é conhecida de longo tempo dos americanos, e para um povo sedento por mudanças, ela parece não seduzir tantos americanos quanto seu marido seduziu, Monica Lewinsky. Esse tal de Trump é um danado mesmo, bilionário, cheio de fama. Resta-lhe, no fim da vida, ou já perto do fim de sua vida, a vontade, ou quem sabe, a vaidade de ser presidente da República e servir o seu país. Tem os músculos de outro republicano, o Schwarzenegger, mas com uma língua afiada, pronta para usar em qualquer grelo duro. E você, qual a sua opinião? Com quem você simpatiza? O que é melhor para o Brasil? Clinton, Sanders, Trump ou Cruz? Tanto faz ou tanto fez? Põe aí seus comentários. E no mais, valeu!